O sol de Campo Grande queimava o asfalto com a força impiedosa das 3 da tarde, quando o menino atravessou correndo entre os carros parados no sinal da Avenida Afonso Pena. Seus pés descalços conheciam cada irregularidade daquela pista, cada buraco, cada mancha de óleo que tornava o chão escorregadio. Ele segurava um saco plástico amarrotado em uma mão, na outra, 3 moedas que acabará de receber de um motorista apressado. Mas o que ninguém ali sabia, o que nenhum dos motoristas que o viam todos os dias poderia imaginar, era que aquelas moedas não eram para ele. Gabriel tinha apenas 9 anos, mas seus olhos carregavam uma maturidade que não combinava com a infância. Enquanto outros meninos de sua idade estavam em salas de aula, brincando no intervalo ou reclamando da lição de casa, ele estava ali, no cruzamento mais movimentado da cidade, oferecendo balas de hortelã por R$1. Seu rosto era magro, marcado pelo sol inclemente do cerrado, e suas roupas carregavam as manchas de quem dormia onde conseguia e comia quando havia oportunidade. Mas havia algo diferente nele. Algo que brilhava além da poeira e do cansaço. Quando o sinal fechou novamente e os carros aceleraram em direção a seus destinos, Gabriel correu para a sombra raquítica de uma árvore na calçada. Ali, longe dos olhares curiosos, ele puxou do bolso rasgado da bermuda um pequeno objeto envolto em pano velho. Com cuidado quase religioso, desenrolou o tecido e revelou uma latinha de achocolatado vazia. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto destampava a lata, não de medo, mas de algo que parecia esperança misturada com urgência. Dentro da latinha, dezenas de moedas brilhavam como um tesouro secreto. Gabriel depositou as 3 novas moedas com a delicadeza de quem guarda algo precioso. Depois, fechou a lata, envolveu-a novamente no pano e a escondeu no fundo de sua mochila surrada, aquela que encontrara abandonada perto do terminal de ônibus meses atrás. Seus olhos percorreram a avenida, verificando se alguém havia notado seu ritual silencioso. Ninguém prestava atenção. Para a cidade que passava acelerada em seus carros com ar-condicionado, ele era apenas mais um menino invisível. Mas Gabriel não era invisível para si mesmo. Cada moeda naquela lata tinha um propósito. Cada centavo guardado era um tijolo na construção de algo maior, algo que o mantinha acordado durante as noites frias que passava embaixo do viaduto da Rua 14 de Julho. Algo que fazia valer a pena acordar todos os dias antes do sol nascer, caminhar quilômetros até aquele sinal, e enfrentar o calor, a fome, a sede e o cansaço. Dona Marlene, a senhora que vendia água e refrigerante em um carrinho próximo, observava o menino há semanas. Ela notara que Gabriel raramente comprava comida, mesmo nos dias em que parecia ter conseguido algumas moedas. Vez ou outra, ele aceitava um pão que ela oferecia, mas sempre com aquele olhar que misturava gratidão e culpa, como se não merecesse gentileza alguma. O que mais intrigava Marlene era o fato de que, diferente de outros meninos que trabalhavam nos sinais, Gabriel nunca gastava seu dinheiro. Nem em doces, nem em lanches, nem em brinquedos baratos vendidos nas lojas de R$1,99. Ela havia tentado conversar com ele algumas vezes, mas Gabriel era reservado, quase secreto. Respondia com monossílabos, desviava o olhar quando as perguntas ficavam pessoais, e rapidamente arrumava uma desculpa para voltar ao sinal. Era como se carregasse um segredo tão grande que não cabia em palavras. Um segredo que pesava sobre seus ombros magros como uma mochila de pedras, mas que, ao mesmo tempo, parecia ser a única coisa que o mantinha em pé. Naquela tarde específica, enquanto o trânsito voltava a fluir e Gabriel se preparava para mais uma rodada entre os carros, uma mulher em um sedã preto parou exatamente à sua frente. Ela baixou o vidro e estendeu uma nota de R$5. Gabriel pegou a nota, entregou as balas, mas antes que pudesse sair, a mulher falou: "Espera, menino. Fica com o troco." Gabriel olhou para a nota em sua mão. R$5. Era mais do que ele costumava ganhar em uma hora inteira de trabalho. Seu coração acelerou. Com aquilo, a latinha ficaria mais cheia, mais pesada, mais perto do objetivo que só ele conhecia. "Obrigado, senhora", murmurou, sua voz quase inaudível em meio ao barulho dos motores. A mulher sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. "Você estuda, menino?" Gabriel balançou a cabeça negativamente, rápido, como se a pergunta o machucasse. "E seus pais? Onde estão?" O sinal abriu. Buzinas impacientes ecoaram. Gabriel deu um passo para trás, abraçando sua mochila contra o peito como se protegesse algo mais valioso que a própria vida. "Preciso trabalhar, senhora. Obrigado pela nota." E saiu correndo,
desaparecendo entre os carros em movimento com a agilidade de quem fazia aquilo todos os dias. A mulher do sedã preto ficou observando a silhueta pequena se distanciar, uma inquietação crescendo em seu peito. Havia algo naquele menino. Algo que não se via em seu rosto cansado ou em suas roupas surradas. Algo na forma como ele apertava aquela mochila velha, como se dentro dela estivesse guardado não apenas pertences, mas sonhos. Quando a tarde começou a cair e o movimento dos sinais diminuiu, Gabriel finalmente deixou seu posto. Caminhou pelas ruas movimentadas do centro até alcançar uma região mais silenciosa, onde as casas davam lugar a terrenos baldios e construções abandonadas. Ali, embaixo de uma ponte onde poucos se aventuravam, ficava seu abrigo temporário. Mas antes de descansar, antes de pensar em comida ou em aliviar o cansaço que doía em cada músculo, Gabriel tirou a latinha de dentro da mochila mais uma vez. Contou as moedas à luz fraca do entardecer. R$ 83,40. Ainda faltava. Mas ele estava perto. Tão perto que podia sentir o gosto da vitória misturado ao medo de não conseguir a tempo. Só mais um pouco, sussurrou para si mesmo, para as moedas, para o destino que parecia tão incerto. Só mais um pouco e eu consigo. Consigo o quê? Para quem eram aquelas moedas? O que um menino de 9 anos, sozinho nas ruas de Campo Grande, poderia estar guardando com tanta dedicação e sigilo? A resposta estava escondida em algum lugar do coração daquele garoto, em uma história que ele não contava para ninguém, mas que estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém esperava. Gabriel acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. O frio da madrugada de Campo Grande em junho penetrava através do papelão que servia como seu colchão, fazendo-o tremer. Ele enrolou-se no cobertor fino que havia encontrado no lixo de uma lavanderia semanas atrás e ficou ali por alguns minutos, observando as estrelas através das vigas de concreto da ponte. Naquele silêncio da cidade ainda adormecida, permitia-se lembrar. Lembrar de quando tinha uma cama. De quando havia um teto de verdade sobre sua cabeça. De quando sua mãe, Helena, o acordava com beijos na testa e o cheiro de café fresco. Isso foi há 2 anos, mas parecia uma vida inteira. Gabriel fechou os olhos e podia ver o rosto dela com perfeita clareza. Os olhos castanhos sempre cansados mas cheios de amor, o sorriso que insistia em aparecer mesmo quando não havia motivo para sorrir, as mãos calejadas de tanto trabalhar como faxineira em 3 casas diferentes. Helena era tudo para ele. Pai, Gabriel nunca conhecera. O homem havia abandonado a mãe quando soube da gravidez, deixando-a sozinha em uma cidade onde não tinha família. Mas Helena nunca deixou que isso os definisse. Ela dizia que eles eram uma equipe, que juntos podiam enfrentar qualquer tempestade. E durante 7 anos felizes, eles enfrentaram. Moravam em um pequeno cômodo alugado no bairro Nova Lima, na periferia da cidade. Era apertado, quente no verão e frio no inverno, mas era deles. Gabriel ia à escola pela manhã, a escola municipal Padre Anchieta, onde era bom aluno. Sua professora, Dona Célia, sempre dizia que ele tinha talento para matemática e que poderia ser engenheiro um dia. Helena guardava as provas com nota 10 como se fossem certificados de ouro, colando-as na parede com fita adesiva, orgulhosa do filho que criava sozinha. Mas então veio a doença. Tudo começou com Helena sentindo cansaço excessivo. Depois vieram as dores de cabeça. Logo, ela mal conseguia sair da cama. Gabriel tinha apenas 7 anos quando a mãe foi diagnosticada com um tumor cerebral. A palavra câncer entrou em suas vidas como um intruso violento, destruindo tudo o que tinham construído. O Sistema Único de Saúde oferecia tratamento, mas a espera era longa, e o corpo de Helena não tinha tempo. Foi então que Gabriel conheceu o desespero de verdade. Viu a mãe perder peso rapidamente, viu-a começar a esquecer coisas simples, viu as convulsões tomarem conta do corpo que antes era forte. E pior, viu a conta do aluguel se acumulando, viu a comida sumir do armário, viu os remédios que ela precisava mas que eles não podiam comprar. A senhoria, Dona Iraci, foi paciente no início. Mas após 4 meses sem receber o aluguel, ela não teve escolha. Gabriel nunca esqueceria o dia em que foram despejados. Helena mal conseguia andar, apoiando-se nele, uma criança segurando o peso de uma mulher adulta. Levaram o que puderam em 2 sacolas de supermercado, algumas roupas, documentos, uma foto deles 2 sorrindo em tempos melhores. Passaram 3 meses em um abrigo municipal. Ali, Gabriel viu sua mãe definhar ainda mais. Os outros moradores eram gentis, compartilhavam o que tinham, mas a falta de privacidade e dignidade pesava sobre Helena como chumbo.
Ela chorava todas as noites, pedindo perdão ao filho por não conseguir cuidar dele direito. E Gabriel, com apenas 7 anos, secava as lágrimas dela e prometia que tudo ficaria bem. Mas não ficou. Helena precisava de uma cirurgia urgente. Os médicos do SUS finalmente a chamaram, mas ela precisava estar em condições mínimas de saúde para sobreviver ao procedimento. Precisava se alimentar melhor, tomar vitaminas, fazer exames específicos. E tudo isso custava dinheiro que eles não tinham. Foi quando Dona Terezinha apareceu em suas vidas. Ela era voluntária do abrigo, uma senhora de 60 anos que levava comida e roupas doadas. Terezinha se apegou a Helena e Gabriel, especialmente depois de saber da situação deles. Ofereceu sua própria casa, um lugar simples mas digno no bairro Jardim Leblon, onde Helena poderia se recuperar com mais tranquilidade. Durante 6 meses, Terezinha foi um anjo na vida deles. Cuidava de Helena como se fosse sua própria filha, preparava sopas nutritivas, levava-a aos médicos, comprava os remédios básicos. Gabriel voltou a frequentar a escola, dessa vez a escola estadual Dom Bosco, mais perto da casa de Terezinha. Pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. Mas então Terezinha sofreu um derrame. Foi súbito, devastador. Em uma manhã de terça-feira, a mulher que o salvara simplesmente não acordou como sempre fazia. Gabriel foi quem a encontrou, imóvel no chão da cozinha. A ambulância veio, mas já era tarde. Terezinha morreu no hospital 3 dias depois, sem recuperar a consciência. Os sobrinhos de Terezinha, que nunca haviam se interessado por ela em vida, apareceram como abutres assim que souberam da morte. Queriam a casa, queriam vender, queriam o dinheiro. Helena e Gabriel foram, mais uma vez, colocados na rua. Dessa vez, não havia mais abrigos com vaga. Não havia mais Dona Terezinha. Não havia mais nada. Helena se deteriorou rapidamente sem os cuidados adequados. Gabriel a levou para debaixo da ponte onde agora morava, tentando mantê-la aquecida com cobertores que achava no lixo, tentando alimentá-la com restos de comida que conseguia nos restaurantes. Mas não foi suficiente. Uma manhã de agosto, há exatamente 10 meses, Helena não acordou. Gabriel sacudiu seu corpo magro, chamou seu nome, implorou para que ela abrisse os olhos. Mas ela já havia partido, levando consigo a única pessoa que ele amava no mundo. Gabriel tinha 8 anos quando se tornou órfão. Os assistentes sociais tentaram levá-lo para um lar de acolhimento, mas ele fugiu. Não queria ir para um lugar cheio de estranhos, não queria ser só mais um número em um sistema sobrecarregado. Nas ruas, pelo menos, ele tinha controle sobre sua própria vida. Era perigoso, era difícil, mas era sua escolha. Foi assim que Gabriel começou a trabalhar nos sinais. Primeiro pedindo esmolas, depois vendendo balas. Aprendeu a evitar as gangues que controlavam certos pontos, aprendeu quais ruas eram mais seguras para dormir, aprendeu a distinguir entre adultos que genuinamente queriam ajudar e aqueles com más intenções. E foi há 3 meses, quando encontrou um papel velho no bolso de uma calça doada, que tudo mudou. Era uma conta de hospital. A última conta do tratamento de sua mãe. E no verso, com a letra trêmula de Helena, uma mensagem que ela nunca teve chance de dar a ele. Gabriel, meu amor, se algo me acontecer, procure sua avó Conceição. Rua das Acácias 847, bairro Amambaí. Ela não sabe que você existe, mas ela é família. Não fique sozinho. Gabriel leu aquela mensagem centenas de vezes. Sua mãe tinha mãe. Ele tinha uma avó. Uma família. Alguém que talvez, apenas talvez, pudesse querer conhecê-lo. Mas como aparecer na casa de uma desconhecida como um menino de rua? Como se apresentar sujo, magro, sem nada para oferecer além de sua existência? Gabriel decidiu que precisava de um plano. E o plano começava com aquela latinha de moedas. Ele estava juntando dinheiro. Não para comida ou roupas, mas para comprar algo que o tornasse apresentável, algo que mostrasse à sua avó que ele não era apenas mais um problema, mas alguém que valia a pena conhecer. Estava juntando para comprar roupas novas, sapatos, talvez até um pequeno presente para ela. E agora, naquela manhã fria, Gabriel se levantou do papelão, pegou sua mochila, verificou se a latinha ainda estava segura, e começou a longa caminhada até o sinal da Afonso Pena. Hoje seria um bom dia, ele podia sentir. Mais moedas. Mais perto da avó que ele ainda não conhecia. Mais perto de ter uma família novamente. As semanas que se seguiram foram as mais desafiadoras da vida de Gabriel.
A latinha que guardava com tanto cuidado começava a pesar na mochila, não apenas fisicamente, mas com o peso da responsabilidade e da esperança que representava. Ele havia estabelecido uma meta, R$ 150. Com esse dinheiro, poderia comprar uma roupa decente na loja de departamento, um par de tênis simples, tomar um banho em algum banheiro público, cortar o cabelo e comprar flores para sua avó. Mas juntar dinheiro nas ruas de Campo Grande era como tentar segurar água nas mãos. Por mais que Gabriel trabalhasse, sempre havia algo ameaçando seu objetivo. Na primeira semana de sua missão intensificada, quando tinha quase R$ 100 guardados, Gabriel cometeu um erro. Estava tão cansado após um dia inteiro debaixo do sol escaldante que adormeceu embaixo da ponte sem esconder adequadamente sua mochila. Acordou no meio da madrugada com o som de passos. 3 meninos mais velhos, que ele reconheceu como parte de uma gangue que controlava alguns pontos de venda de drogas na região, cercavam seu espaço. "Olha só quem temos aqui", disse o maior deles, um adolescente de uns 16 anos com uma cicatriz no rosto. "O pequeno Gabriel. Ouvi dizer que você anda juntando uma grana." O coração de Gabriel disparou. Ele puxou a mochila para perto do corpo, mas era tarde. Um dos meninos a arrancou de suas mãos com força. "Por favor", implorou Gabriel, sua voz rachando. "É tudo que eu tenho. Preciso desse dinheiro." "Todos nós precisamos de dinheiro, moleque", respondeu o líder, revirando a mochila. Quando encontrou a latinha, seus olhos brilharam com malícia. Gabriel tentou agarrar a lata, mas foi empurrado com violência contra o concreto frio. Lágrimas queimavam seus olhos enquanto assistia o adolescente abrir seu tesouro e despejar as moedas na mão. "Quanto tem aqui?" perguntou um dos outros, contando rapidamente. "Uns R$ 40 em moedas. E algumas notas, R$ 63. R$ 103. Semanas de trabalho. De fome. De sol inclemente. De humilhação. Tudo ali, nas mãos de quem não merecia, de quem não entendia o que aquilo representava." "Isso é imposto", declarou o líder, embolsando R$ 60. "Você trabalha no nosso território, paga taxa. E porque sou bonzinho, vou deixar você ficar com o resto." Jogaram R$ 43 de volta para Gabriel, junto com a latinha vazia, e desapareceram na escuridão da madrugada. Gabriel ficou ali, no chão, segurando as moedas que sobraram, chorando pela primeira vez desde a morte de sua mãe. Não era só o dinheiro perdido. Era o tempo. Era a esperança. Era a sensação esmagadora de que o universo conspirava contra ele. Mas Gabriel não desistiu. Na manhã seguinte, com os olhos inchados e o corpo dolorido, ele voltou para o sinal. Começaria de novo. Tinha que começar de novo. As semanas seguintes trouxeram novos desafios. Dona Marlene, a vendedora de água que sempre o observava com preocupação, percebeu que algo estava diferente no menino. Ele parecia mais desesperado, mais focado, recusando até mesmo o pão que ela oferecia. "Gabriel", ela o chamou certa tarde, quando o movimento estava fraco. "Vem aqui, preciso conversar com você." Relutante, ele se aproximou. "Por que você não come direito, menino? Você está cada dia mais magro. E esse dinheiro que você junta, é para quê?" Gabriel desviou o olhar, mas Marlene segurou gentilmente seu queixo, forçando-o a encará-la. "Eu não vou te julgar. Só quero entender. Talvez eu possa ajudar." E ali, talvez pela primeira vez desde que sua mãe morrera, Gabriel se abriu com alguém. Contou sobre Helena, sobre a avó que não conhecia, sobre o plano de se apresentar como um neto digno e não como um fardo. As palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços que ele tentava conter. Marlene ouviu tudo em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Quando Gabriel terminou, ela o puxou para um abraço apertado. Meu menino precioso", sussurrou ela. "Você não precisa comprar o amor de ninguém. Sua avó vai querer te conhecer do jeito que você é." "Mas eu não sou nada", respondeu Gabriel, a voz abafada contra o ombro dela. "Sou só um menino sujo da rua." "Por que ela ia querer um neto assim? Porque você é o neto dela. Porque você é família. Isso é tudo que importa." Mas Gabriel não conseguia acreditar. Sua vida inteira lhe ensinara que nada era de graça, que amor tinha que ser merecido, conquistado. E ele precisava conquistar o amor de sua avó antes mesmo de conhecê-la. Marlene, tocada pela história, começou a ajudá-lo secretamente. Guardava comida para ele, dava algumas moedas a mais quando ninguém estava olhando, até ofereceu que ele dormisse perto de seu carrinho, onde seria mais seguro.
Gabriel aceitou a comida, mas recusou o resto. Precisava fazer isso sozinho. Um mês se passou desde o roubo. Gabriel, trabalhando ainda mais intensamente, conseguiu juntar novamente R$ 87. Estava tão perto da meta que podia sentir o gosto da vitória. Foi então que a segunda tragédia aconteceu. Era uma sexta-feira de tarde, o movimento estava intenso e Gabriel tinha acabado de vender sua última cartela de balas. Estava contando as moedas do dia quando sentiu uma dor aguda no estômago. A fome, sua companheira constante, finalmente estava cobrando seu preço. Tonturas tomaram conta dele. O mundo começou a girar. Dona Marlene o viu cambalear e correu em sua direção, mas foi tarde. Gabriel desmaiou ali mesmo, no meio da calçada, sua mochila caindo ao seu lado. A latinha rolou para fora, se abrindo, e moedas se espalharam pelo chão. Transeuntes pararam. Alguns ajudaram, outros simplesmente observaram. E enquanto Marlene gritava por ajuda, enquanto alguém chamava uma ambulância, Gabriel não viu dois homens se aproximarem discretamente e recolherem punhados de moedas do chão antes de desaparecerem na multidão. Gabriel acordou no hospital horas depois. Desnutrição severa, disseram os médicos. Ele precisava de cuidados, de acompanhamento, de uma família. Uma assistente social apareceu, falando sobre lares de acolhimento, sobre seus direitos, sobre como não poderia continuar vivendo nas ruas. Mas tudo que Gabriel conseguia pensar era na latinha. Na mochila. No dinheiro. Minha mochila, foram suas primeiras palavras ao acordar. Onde está minha mochila? Dona Marlene estava ali, ao lado de sua cama, segurando a mochila com expressão devastada. Gabriel, eu tentei juntar tudo que pude, mas... Ela lhe entregou a latinha. Gabriel a abriu com mãos trêmulas. R$ 32. Só isso. Mais da metade havia sumido, levada por aproveitadores enquanto ele estava inconsciente, incapaz de proteger o que era seu. R$ 32. Depois de meses de trabalho, de sacrifício, de sonhos. Gabriel não chorou dessa vez. Apenas olhou para o teto branco do hospital, sentindo algo quebrar dentro dele. Não era só desânimo. Era a sensação de que talvez ele nunca fosse conseguir. De que talvez fosse um sinal de que sua avó não estava destinada a conhecê-lo. De que ele estava condenado a ser sempre o menino invisível do sinal, sem família, sem futuro, sem esperança. Mas então, algo inesperado aconteceu. A assistente social se aproximou com um papel na mão. Gabriel, encontramos uma certidão de nascimento na sua mochila. E um papel com um endereço. É de algum familiar seu? O coração de Gabriel bateu mais forte. É da minha avó. A mulher olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e alívio. Você tem família e não nos contou. Gabriel, precisamos entrar em contato com ela imediatamente. Não. Ele gritou, tentando se levantar da cama. Por favor, não. Ela não sabe que eu existo. Eu preciso estar pronto antes. Eu preciso. Mas a assistente social já estava anotando o endereço. E Gabriel percebeu, com um misto de terror e esperança, que seu plano cuidadosamente construído estava desmoronando. Que ele conheceria sua avó muito antes do que planejava. Que ela o veria do jeito que ele nunca quis ser visto, fraco, sujo, quebrado. Será que ela o aceitaria assim mesmo? Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. Gabriel passou 3 dias internado no hospital. 3 dias que pareceram uma eternidade, cada minuto carregado de ansiedade e medo do que estava por vir. A assistente social, uma mulher chamada Patrícia, havia prometido que tentaria localizar sua avó, mas explicou que o processo poderia demorar. Precisavam verificar se o endereço ainda era válido, se a pessoa ainda morava lá, se ela estava disposta a assumir a guarda de uma criança. Mas o que Patrícia não sabia era que, enquanto Gabriel estava naquele leito hospitalar, Dona Marlene havia tomado uma decisão própria. Ela anotara o endereço quando viu o papel na mochila de Gabriel, e na tarde do segundo dia de internação, pegou um ônibus até o bairro Amambaí. A Rua das Acácias era tranquila, arborizada, com casas simples mas bem cuidadas. Marlene encontrou o número 847 sem dificuldade, uma casa de portão azul, jardim pequeno com rosas vermelhas, varanda com cadeiras de balanço. Respirou fundo e tocou a campainha. Uma mulher de aproximadamente 65 anos atendeu. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque, olhos castanhos profundos e uma expressão gentil,
mas cansada. Havia algo familiar naquele rosto, algo que Marlene reconheceu imediatamente das descrições de Gabriel sobre sua mãe. Boa tarde, senhora. A senhora é Conceição? Sou sim. Posso ajudar? Marlene hesitou. Como começar uma conversa que mudaria a vida daquela mulher para sempre? Meu nome é Marlene. Eu preciso falar com a senhora sobre sua filha, Helena. O rosto de Conceição se transformou instantaneamente. A cor fugiu de suas bochechas, suas mãos agarraram a porta para se apoiar. Helena, você sabe onde ela está. A voz tremia com uma mistura de esperança e pavor acumulados. Posso entrar? É uma conversa que precisa ser feita sentada. Conceição guiou Marlene até a sala. As paredes estavam decoradas com fotos de família, mas Marlene notou que em várias havia um espaço vazio, como se alguém tivesse sido propositalmente removido das imagens. Sentaram-se no sofá, e Marlene começou a contar a história que Gabriel havia compartilhado com ela. Contou sobre Helena chegando a Campo Grande grávida e sozinha. Sobre como ela criou Gabriel com amor, apesar de todas as dificuldades. Sobre a doença, o sofrimento, a morte. E finalmente, sobre o neto que Conceição não sabia que existia, o menino de 9 anos que vivia nas ruas, juntando moedas para poder se apresentar dignamente à avó. Conceição chorou como não chorava há anos. Lágrimas que carregavam culpa, arrependimento, amor reprimido e dor insuportável. Eu a expulsei de casa, confessou ela entre soluços. Quando Helena me disse que estava grávida, que o pai tinha ido embora, eu a expulsei. Disse coisas terríveis. Disse que ela tinha envergonhado a família, que eu não queria mais vê-la. Meu orgulho, meu maldito orgulho. E agora você me diz que ela morreu. Que morreu sozinha, sofrendo, e eu nunca soube. Ela tentou protegê-lo da rejeição, disse Marlene gentilmente. Mas deixou seu endereço para o menino. Ela queria que ele conhecesse a avó. E ele está onde? Onde está meu neto? No hospital regional. Desmaiou de fome. Está sozinho, com medo de que você o rejeite como rejeitou a mãe dele. Conceição se levantou num impulso. Leve-me até ele. Agora. Por favor. 40 minutos depois, Conceição entrava na enfermaria pediátrica do hospital, seu coração batendo tão forte que ela sentia nas têmporas. Patrícia, a assistente social, já estava lá, e ficou surpresa ao ver as duas mulheres juntas. A senhora é a avó do Gabriel? Sou, respondeu Conceição, a voz firme apesar das lágrimas. Onde está meu neto? Patrícia indicou uma cama no canto da enfermaria. Gabriel estava acordado, olhando pela janela, sua pequena silhueta parecia ainda menor contra os lençóis brancos do hospital. Ele não tinha visto as mulheres entrarem. Conceição se aproximou devagar, cada passo pesado com o peso de todos os erros do passado. Quando estava a poucos metros da cama, Gabriel se virou. Seus olhos se encontraram. Houve um momento de silêncio absoluto. Avó e neto se vendo pela primeira vez. Gabriel reconheceu algo naquele rosto, os mesmos olhos de sua mãe, o mesmo formato do rosto. E Conceição viu Helena refletida naquele menino magro, via sua filha perdida renascida no neto que nunca conhecera. Gabriel! Sussurrou ela. O menino não respondeu. Apenas olhou, com uma expressão que misturava esperança, medo e uma tristeza tão profunda que partia o coração. Eu sou sua avó, Conceição. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Gabriel apertou os lençóis entre os dedos. A senhora não precisava vir, disse ele, sua voz pequena. Eu ia me preparar primeiro. Eu estava juntando dinheiro para comprar roupas boas, para não parecer, para não ser um fardo. Conceição terminou a frase, lágrimas escorrendo livremente. Meu filho, você nunca poderia ser um fardo. Você é meu sangue. Você é tudo que me resta de Helena. Ela deu mais um passo à frente. Posso te abraçar? Gabriel hesitou. Parte dele queria correr para os braços dela. Mas outra parte, a parte que havia sido rejeitada, abandonada e machucada tantas vezes, tinha medo. Medo de acreditar. Medo de se entregar a essa esperança só para ser ferido de novo. Por que a senhora mandou minha mãe embora? Perguntou ele, sua voz quebrando. Por que ela teve que sofrer sozinha? Por que eu cresci sem família? Conceição caiu de joelhos ao lado da cama, colocando as mãos sobre as pequenas mãos de Gabriel. Porque eu fui uma tola. Uma mulher orgulhosa e tola que colocou a opinião dos outros acima do amor pela própria filha. Eu achei que estava protegendo minha reputação, minha família. Mas a verdade é que destruí tudo.
Todos os dias desde que expulsei Helena, eu me arrependi. Todos os dias eu quis procurá-la, pedir perdão, mas o tempo passou e eu achei que era tarde demais. Achei que ela nunca me perdoaria. E a senhora estava certa, disse Gabriel, sua voz dura. Eu não sei se posso perdoar. O silêncio que se seguiu foi pesado, doloroso. Patrícia e Marlene observavam de longe, testemunhas silenciosas daquele momento crucial. Mas então Conceição fez algo inesperado. Abriu sua bolsa e tirou uma caixa de sapatos velha. Dentro, havia dezenas de cartas. Cartas nunca enviadas, todas endereçadas a Helena. Escrevi para ela durante todos estes anos, explicou Conceição. Cartas pedindo perdão, contando sobre minha vida, dizendo o quanto sentia falta dela. Nunca tive coragem de enviar porque não sabia onde ela estava. Mas você precisa saber que não passou um único dia sem que eu pensasse nela. Sem que eu me odiasse por tê-la afastado. Gabriel olhou para as cartas, para a caligrafia trêmula de arrependimento em cada envelope. Minha mãe morreu achando que ninguém a amava, disse ele, lágrimas finalmente escorrendo. Morreu sozinha, embaixo de uma ponte, me pedindo desculpas por não conseguir cuidar de mim. E agora eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso, prometeu Conceição. Não posso trazer Helena de volta. Não posso desfazer o passado. Mas posso te dar um lar. Posso te dar amor. Posso te dar a família que você e ela deveriam sempre ter tido. Gabriel olhou para sua avó. Viu sinceridade em seus olhos. Viu dor, arrependimento, mas também amor. Um amor que estava ali, esperando para ser aceito ou rejeitado. E naquele momento, Gabriel teve que fazer a escolha mais importante de sua vida. Podia guardar a mágoa, proteger seu coração, permanecer o menino solitário do sinal. Ou podia fazer o que sua mãe teria querido, dar uma chance à família, acreditar no amor, escolher a esperança ao invés do medo. Lentamente, muito lentamente, Gabriel estendeu seus braços. E Conceição o abraçou como se abraçasse a própria Helena, como se abraçasse todos os anos perdidos, todas as oportunidades desperdiçadas, todo o amor que nunca pôde dar. Vamos para casa, meu neto, sussurrou ela. Vamos para casa. Os primeiros dias na casa de Conceição foram os mais difíceis. Gabriel acordava no meio da noite, desorientado, procurando pelo papelão debaixo da ponte, pela dureza do concreto que havia se tornado familiar. Em vez disso, encontrava um colchão macio, lençóis cheirosos, e o som suave da respiração de sua avó no quarto ao lado. A porta sempre ficava entreaberta, um convite silencioso para que ele soubesse que não estava sozinho. Conceição, por sua vez, navegava pela maternidade tardia com uma mistura de amor feroz e medo constante de cometer os mesmos erros. Ela transformou o antigo quarto de costura em um quarto para Gabriel, pintando as paredes de azul claro, comprando uma cama nova, enchendo as prateleiras com livros e brinquedos. Mas o que ela não esperava era a resistência silenciosa do neto. Gabriel não tocava nos brinquedos. Comia pouco, sempre perguntando se tinha certeza de que havia comida suficiente. Tomava banhos rápidos, como se água quente fosse um luxo que não merecia. E todas as noites, ele verificava debaixo do travesseiro, onde mantinha escondida a latinha de moedas, agora com apenas os R$ 32 que sobraram. Uma semana após deixar o hospital, durante o café da manhã, Conceição notou Gabriel guardando metade do pão no bolso. Por que você está guardando comida, meu amor? Gabriel baixou os olhos. Caso a senhora mude de ideia. Caso eu tenha que ir embora de novo. O garfo de Conceição caiu no prato. Ela se levantou, foi até o neto e se ajoelhou ao lado da cadeira dele. Olha para mim, Gabriel. Olha nos meus olhos. Ele obedeceu, relutante. Esta é sua casa. Para sempre. Não importa o que aconteça, não importa quais erros você cometa, esta sempre será sua casa. Você entende? Eu não vou te abandonar. Nunca. Foi o que minha mãe disse também, sussurrou Gabriel, a voz carregada de uma dor tão profunda que cortava. E ela me deixou. Sua mãe não escolheu te deixar. A doença a levou. Mas eu estou aqui, estou saudável, e vou lutar todos os dias para estar aqui para você. Gabriel queria acreditar. Mas acreditar significava abaixar as defesas, e abaixar as defesas significava correr o risco de ser destruído de novo. Foi então que Conceição teve uma ideia. Naquela tarde, ela levou Gabriel ao cemitério. Era a primeira vez que ele voltava lá desde o enterro de sua mãe, um enterro simples pago pela prefeitura, sem flores, sem cerimônia, sem ninguém além dele e 2 funcionários.
Mas agora, a pequena lápide que marcava o local onde Helena descansava estava diferente. Conceição havia mandado fazer uma nova placa, com nome completo, datas e uma inscrição. Helena Conceição Santos, mãe amada, filha inesquecível. Você vive no coração de quem você deixou. E ao redor da lápide, um jardim de rosas vermelhas, as mesmas que cresciam na casa de Conceição. Gabriel caiu de joelhos diante do túmulo de sua mãe e chorou. Chorou tudo que havia guardado durante os últimos 10 meses. Chorou a dor, a solidão, o medo, a raiva. E Conceição chorou com ele, segurando-o enquanto ambos finalmente permitiam que o luto real, o luto compartilhado, fluísse livremente. Sinto muito, minha filha, Conceição falou para a lápide, sua voz quebrada. Sinto muito por não estar lá quando você precisou. Mas prometo que vou cuidar do seu menino. Vou amá-lo por nós duas. Vou dar a ele tudo que não tive coragem de te dar. Gabriel olhou para sua avó, e pela primeira vez desde que se conheceram, algo dentro dele cedeu. A parede que havia construído ao redor de seu coração começou a rachar. Ela falava de você, sabe? Disse ele, sua voz trêmula. Nos últimos dias, quando estava delirando. Ela te chamava. Dizia que sentia sua falta. Conceição soluçou. E eu sentia falta dela todos os dias. Cada dia. Se eu pudesse voltar no tempo. Ela teria te perdoado, Gabriel interrompeu, surpreendendo a si mesmo com as palavras. Minha mãe tinha um coração grande. Ela sempre dizia que guardar raiva só nos machuca. Que perdoar é se libertar. Ela era sábia. Era. E eu acho que ela gostaria que eu tentasse. Que eu te desse uma chance. Que eu deixasse você me amar. Conceição puxou Gabriel para outro abraço, este mais longo, mais firme, mais real. Obrigada, meu neto. Obrigada por essa chance. Vou orá-la todos os dias. Os meses que se seguiram trouxeram transformação. Gabriel voltou a estudar, matriculado na mesma escola municipal Padre Anchieta, onde havia começado sua jornada educacional anos atrás. No início, foi difícil. Ele estava atrasado nas matérias, tímido com os colegas, assustado com qualquer sinal de normalidade. Mas sua antiga professora, Dona Célia, ainda lecionava lá e se lembrava dele. O pequeno Gabriel. Ela exclamou quando o viu. Meu aluno prodígio de matemática. Bem-vindo de volta. E aos poucos, Gabriel redescobriu quem era antes da dor. Redescobriu que era inteligente, curioso, capaz. Fez amigos. Participou de um campeonato de matemática e ficou em terceiro lugar. Conceição emoldurou o certificado e pendurou na parede, ao lado das provas antigas que Helena havia guardado. Dona Marlene se tornou presença constante em suas vidas. Ela visitava a casa regularmente, levando doces e histórias, tornando-se uma espécie de tia honorária. E Patrícia, a assistente social, acompanhava o caso de perto, maravilhada com a transformação que presenciava. Mas havia algo que Gabriel ainda não havia resolvido. A latinha de moedas permanecia debaixo de seu travesseiro, intocada. Uma noite, 6 meses após mudar-se para a casa de Conceição, ele finalmente a trouxe para a sala. Vó, chamou ele, usando o título pela primeira vez naturalmente. Eu quero fazer algo com este dinheiro. Conceição olhou para a latinha que representava tanto sofrimento, tanto sacrifício. O que você quer fazer? Quero doar para o abrigo onde eu e minha mãe ficamos. Para ajudar outras crianças que estão passando pelo que eu passei. Não vai resolver tudo, mas talvez faça diferença para alguém. Conceição sorriu através das lágrimas. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você. No dia seguinte, foram juntos ao abrigo. Gabriel entregou os R$ 32, mas Conceição, discretamente, adicionou R$ 1.000 próprios. Não contou ao neto, permitindo que ele tivesse aquele momento de dignidade, de ser alguém que ajuda ao invés de alguém que precisa de ajuda. Naquela noite, Gabriel dormiu sem verificar embaixo do travesseiro. Dormiu profundamente, sem pesadelos, pela primeira vez em mais de um ano. E quando acordou na manhã seguinte, foi até a cozinha onde Conceição preparava café. Abraçou-a por trás, encostando a cabeça em suas costas. Bom dia, vó. Eu te amo. Eram as primeiras vezes que dizia essas palavras desde a morte de sua mãe. E Conceição, virando-se para abraçá-lo de volta, respondeu. Eu também te amo, meu neto. Mais do que você pode imaginar. Lá fora, o sol de Campo Grande brilhava sobre a cidade. No sinal da Avenida Afonso Pena, outro menino vendia balas, carregando sua própria história de dor e esperança.
Mas Gabriel não estava mais lá. Gabriel estava em casa, seguro, amado, com o futuro pela frente. Ele havia sido o menino invisível do sinal. Agora, era simplesmente Gabriel, neto, estudante, sobrevivente, vencedor. E as moedas que um dia guardou não compraram roupas ou presentes. Compraram algo muito mais valioso, a coragem de acreditar que merecia ser amado. Avalie esta história, de 0 a 10. Que nota você dá para a história de Gabriel? Deixe sua avaliação nos comentários. Compartilhe. Qual foi sua parte favorita desta história? Foi o momento em que Gabriel conheceu a avó? A revelação sobre as moedas? Ou o final emocionante? Conte para nós. Não perca mais histórias. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novas histórias emocionantes como esta. Gratidão. Obrigado por dedicar seu tempo a conhecer a história de Gabriel. Que ela nos lembre de que nunca é tarde para recomeçar, para perdoar e para acreditar no amor. Cada pessoa que cruza nosso caminho carrega uma história invisível, que possamos sempre enxergar com compaixão.